E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui à Rádio Rio de Janeiro a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação, né, nessa obra maravilhosa, Nosso Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Olá, amigos ouvintes, que Deus possa nos abençoar nessa tarefa de hoje, na continuação do estudo do capítulo 4, intitulado O Médico Espiritual. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, parágrafo 16, desculpe. Desculpe, é o parágrafo 16. Só lembrando, vimos no último programa o André Luiz tomando conhecimento das causas dele ter entrado no mundo espiritual como suicida indireto, e ele já começou a meditar sobre o tempo que ele perdeu, não o tempo, mas as oportunidades que ele perdeu enquanto encarnado, da tarefa grandiosa que ele tinha como médico. A gente até comentou da importância de algumas profissões na Terra. Todas são importantes, mas algumas a gente sabe que influenciam as mentes, os corpos das pessoas, então essas têm uma relevância muito grande. E o parágrafo 16 começa assim: meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor no outro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fatos sem maior significado. Como a gente comentou, é a questão de você beber socialmente, comer, né, socialmente, ou se empanturrar de comida. Coisas corriqueiras que a maioria de nós acha que não tem problema, mas a gente, nesse departamento, como em outros, a gente está abusando dos patrimônios divinos e de todas as oportunidades que nos foram concedidas para que a gente pudesse melhorar a nossa evolução. Isso aqui, Tereza, é interessante, a gente abrir um parênteses num raciocínio aqui sobre o que ele diz. Ele diz assim: aliás, não poderia supor que no outro tempo me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar com fatos sem maior significação. Quando ele diz não poderia supor, à primeira vista, pelo menos quando eu li o livro a primeira vez, eu falei, se ele não podia supor e está sofrendo isso, então é injusto, está errado. Mas aí você ampliando o seu raciocínio, porque o espiritismo, né, ele tem que ser estudado, meditado, como os espíritos responderam a Kardec, bem instruído, né? Nós temos que a conversa, abrindo um parênteses assim, aqui, a importância de estarmos numa casa espírita, dialogando o estudo com outros companheiros, as ideias, pegando as obras, a obra básica, né? As obras sérias na mediunidade santificada, vamos dizer assim, né? De Francisco Cândido Xavier, e nós meditarmos nos ensinamentos da importância do nosso diálogo, né? Nossa conversa. Então, ele diz assim, não poderia supor, então peraí, então se ele não poderia supor, se é verdade o que ele está falando, então é injusto, mas não é bem assim. Então vamos raciocinar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitos Chamados, capítulo 18, tá? Muitos chamados, poucos os escolhidos, Allan Kardec coloca o item: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E ele coloca dois trechos de Lucas e João, os dizeres de Jesus, né? Então, dizendo que muito, se fosse Jesus dizendo aos fariseus que se eles fossem cegos não teriam pecado, mas agora dizeis que vedes e é por isso que
que em vós permanece o vosso pecado. Ele dizendo, e Kardec vai explicar dizendo que eles sabiam da lei e faziam diferente. Aí está o erro. Então, quando você conhece e faz errado, o erro sempre teve. O errado é o errado, o certo é o certo. Mas quando você sabe o que é certo e o que é errado e faz o errado, aí entra a responsabilidade. E ele, como médico, né, Marco? Ele ia saber o quanto certas substâncias causam mal ao corpo físico. Isso também. Então, não é porque ele não... mas ele não sabe. Não, sabia sim. E aí no trecho aqui que Kardec coloca, no item número 12 desse capítulo, capítulo 18, tá? Ele coloca no item número 12, lá no finalzinho ele fala assim, Allan Kardec falando: por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecado, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Então, as luzes, o que são essas luzes? São as informações que nós temos, que sempre tivemos, através dos séculos, através de todos os tempos que tivemos encarnados, né? Sempre tivemos a assistência dos bons espíritos, porque Deus nunca nos abandona. Porque senão não teríamos os estropiados e aleijados, que fomos quase todos nós através de tantos séculos aí passados. Seria a injustiça divina, e não é assim. Então, ele está dizendo aqui que não poderia supor. Ele não pôde supor pelo motivo que ele já falou antes, pelo seu orgulho. A gente pode até, Marco, me ocorreu agora uma questão. No caso da bebida, ele como médico, ele sabia que o álcool em demasia pode acarretar problemas no fígado, que vai ser diferente do motivo pelo qual, vamos supor, um esquimó que mora num lugar gelado beba alguma bebida com teor alcoólico alto. Porque lá na neve, num lugar muito frio, a gente sabe que o álcool pode ajudar a suportar esse frio. Mas o André Luiz não bebia. Mesmo assim vai ter os excessos. Sim, mas tem o atenuante. Qual é o atenuante do André Luiz de beber? Porque ele bebia, ele não era tomar um cálice de vinho do Porto uma vez por mês. Parece que não, parece que ele bebia diariamente para chegar ao mundo espiritual e ser catalogado como um suicida indireto. Ele bebia e bebia muito, que é diferente de alguém que mora numa região de muito frio, que às vezes para manter um pouco o equilíbrio corporal precisa de uma bebida com teor de álcool um pouco maior. E o André Luiz bebia por quê? É a tal da máscara que ele falava, que ele colocava. Porque infelizmente muitos de nós, para sermos aceitos pela sociedade, queremos imitar tudo que a sociedade faz. E se esquecendo muitas das vezes que o comportamento da maioria da sociedade está um comportamento equivocado. E por isso a nossa sociedade está tão desequilibrada, há tanta violência por conta desses hábitos que todo mundo acha que é natural. Tem um caso muito interessante que nós pegamos para trazer, para fazer uma comparação aqui com o que o André Luiz está falando. Está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas. E tem o senhor Cardon, médico, ele foi médico. E Kardec coloca a situação dele para exemplificar espíritos em condições medianas. É muito interessante. Não vamos ler, claro, tudo, mas só um trechinho para a gente fazer uma comparação. Ele exerceu a modesta profissão de médico da roça, é o que está escrito aqui, médico da roça, interessante, do interior, né? E aí ele deixava-se abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Então ele se deixava abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável, porque ele teve uma hipertrofia do coração. Só que ele entrou em melancolia, ele tinha família, ele tinha esposa e filhos. E aí já está errado, né?
Entrou em depressão. Entrou em depressão. Porque a melancolia aí, lá no final, é a depressão de hoje. Isso. Aí depois, Kardec relata a história dele, muito interessante. E aí no final, depois Kardec faz a evocação. E aí uma das perguntas que é feita a ele, Kardec pergunta assim: e fruís atualmente a felicidade que entreviste, porque ele achou que ele ia ser feliz porque ele cumpriu com as obrigações dele de família. Aí ele responde: não, desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Então ele está reconhecendo aqui no plano espiritual que ele se revoltou contra os pensamentos abençoados. O que são esses pensamentos abençoados? É a influência dos bons espíritos em torno de nós. É aquela nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo diz, que nós estamos cercados dela o tempo todo. Só que aí a gente fecha para isso, né? O coração... E é mais fácil parecer que a morte é uma injustiça, porque a gente gosta de dizer que é injustiçado, né? Então, aí, só mais um trechinho. Ele diz assim, ele continua dizendo: eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Como o André Luiz, na arte de curar, isso lá na roça, hein? Né? Século XIX. Ele desencarna em 1856, eu acho. Kardec coloca aqui. Não, em 1860, né? Ele desencarnou em 1860 e foi evocado em 1861, um ano depois. E está em condição mediana, porque ele já reconheceu. É o caso do André Luiz, que está numa condição mediana, quer dizer, agora já está bem tratado, saúde, mas está em condição mediana, está doente, está lá no repouso. Então, ele se recusou. E aí, como aquilo, o que a gente quer dizer? O que isso tem a ver com o André Luiz está falando que ele poderia supor? Porque o médico aqui no Céu e Inferno, ele diz que pensamentos abençoados. Então, esses pensamentos abençoados, que são a influência dos bons espíritos, a tentativa deles em nos ajudar, sempre teve, isso não é novidade, isso não é depois que o espiritismo surgiu, isso sempre existiu. O espiritismo só está nos provando que isso sempre existiu, está nos relatando e provando, né, através da mediunidade. E aí a responsabilidade nossa vai aumentar, mas o que a gente quer dizer é que o André Luiz está dizendo aqui, não poderia supor, porque ele se fechou à influência. É só isso. Porque senão seria uma injustiça o que ele está passando. Sim. Continuando. Conceituara até ali os erros humanos segundo os preceitos de criminologia. Então, para o André Luiz, só era errado o que estava no Código Civil das Leis. Então, só isso era errado, mais nada era errado. Mas a gente sabe que nem tudo que é legal é moral. Em alguns países da Terra, o aborto é permitido, mas a gente sabe que é um crime, é um homicídio contra alguém indefeso, que não tem a chance nem de se defender. Então, para o André Luiz, só era errado aquilo que era que a lei dizia que era errado. E aí a gente lembrou que aqui no próprio livro Nosso Lar, no capítulo 34, Os Recém-Chegados do Umbral, tem a história de uma senhora de escravos que ficou 50 anos, mais ou menos, em zonas inferiores do astral, e ela acha que... Ela não reconhece nem que desencarnou direito. Eu acho que ela achava assim, que desencarnou, porque ela dizia que os demônios andavam atrás dela e que eles eram... Ela desencarnou em maio de 88. Em 1888. Então, para essa senhora, quando ela tinha escravos, e ela dizia, não tem problema ter escravo, porque os padres tinham escravos, por que eu não ia poder ter? Mas em alguns outros países, a abolição da escravidão já tinha sido feita, já tinha sido realizada. Então não era uma coisa moral, já em alguns lugares já se sabia que era errado escravizar outro ser humano, mas ela achava que não tinha importância.
ter escravos, e a consciência dela vai acusá-la um pouco mais, porque ela separava as mães cativas dos filhos. Então isso, como ela era mãe também, ela já sentia remorso por isso. Então, mas ela achou que isso era normal. Mas se a gente pensar bem, Jesus nos orientou há mais de 2000 anos atrás. Ele nos orientou que a gente só devia fazer ao outro aquilo que gostaria de receber. Então, essa orientação está conosco há muito tempo. E essa senhora, ela se dizia católica. Mas se ela se dizia católica, que ela deixou missas pagas... Acima de tudo, cristã, né? Ela era católica cristã, da denominação, sim. Né? Se dizia cristã. Ela se dizia cristã, então ela deveria conhecer essa orientação de Jesus. Então, para a gente, não vai ter muita desculpa, porque nós que nos declaramos cristãos, seja em que denominação religiosa pertençamos, a mensagem de Jesus é muito clara. É muito clara para nós, nesse sentido da gente não fazer ao outro o que não gostaria de receber. E o Espírito, então, meu Deus. Mas, Tereza, olha só, o André Luiz fala aqui da criminologia, né? Sim, que ele só... Segundo os preceitos da criminologia. E, olha, é muito interessante, quem quiser pesquisar mais sobre essa questão da criminologia, e o Emmanuel coloca isso na introdução do livro Ação e Reação. É muito legal. Ele fala assim, só um trechinho. Ele cita um eminente criminalista chamado von List, né, que não vamos ler aqui, e ele vem raciocinando em cima do estudo da criminologia enquanto aqui na sociedade, né, das punições, das penas. Só que ele fala assim, André Luiz nos faz sentir que o Espiritismo revela uma concepção de justiça mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo. Porque o que ele está dizendo? Que nós não estamos só subordinados às penas da lei da sociedade em que a gente está inserido, seja em que país for, né? Ele diz assim, quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável entregue naturalmente aos arestos da própria consciência. Aresto quer dizer decisão de um tribunal considerado padrão. Então, entregue naturalmente as decisões dos tribunais da própria consciência, na terra ou fora dela, né? Por isso mesmo ele diz que o Espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade. Isso é muito legal. Porque realmente nós vamos ser realmente livres, isso os Espíritos dizem em várias situações, quando nós obedecermos a lei de Deus. Aí nós vamos ser livres. Né? Parece uma coisa contraditória, mas não é. Né? É por isso que Jesus falava para a gente, né, há 2000 anos atrás, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, porque muitas das vezes as leis, elas são legais, mas não são morais. Então é isso que o André Luiz ele tá começando a entender agora, que muita coisa que ele fazia poderia ser legal aos olhos dos homens. Isso. Mas infelizmente aos olhos de Deus eram coisas equivocadas. Por exemplo, era legal. E é imoral. E era imoral. Então, e a senhora, essa senhora que a gente viu, né, que a gente conversou sobre ela, que está no capítulo 34 desse mesmo livro, né, do livro Nosso Lar, o que vai tocar ela mais é a questão quando ela separava as mães cativas dos seus filhos. Ela diz, senti-me morder a consciência. Aí por conta disso, ela sofreu um pouquinho, porque a consciência já mostrava a ela que estava errado o que ela estava fazendo, porque na nossa consciência estão as leis de Deus, e as leis de Deus são amor, são todas de amor, de justiça e caridade. Então, quando a gente comete alguma coisa que não está de acordo com a nossa natureza divina, isso passa a nos incomodar. Então, porque Deus é muito sábio, porque se a lei dele tivesse num livro, a pessoa poderia ter a desculpa assim, eu não tenho dinheiro para comprar o tal livro. Se
Não é? Ela poderia arranjar muitas desculpas, mas não, está dentro de nós. E de nós a gente não pode fugir. Principalmente quando desencarnarmos, que não teremos distrações. Hoje, enquanto encarnados, nós temos muitas coisas para nos distrair da nossa meditação interior. Mas quando a gente desencarnar, é a gente com a gente mesmo. Então, toda vez que nós nos afastarmos da lei divina que mora na nossa consciência, nós vamos ficar inquietos, sobrecarregados e aflitos. E por mais que a gente tente estacionar, vamos dizer assim, os pensamentos e as ideias que nos afligem, em um determinado momento a coisa eclode, a coisa não suporta. Continuando. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Então, agora ele estava começando a entender, repetindo o que a gente já falou, que nem tudo que é legal é moral. Então, a avaliação que nós faremos de nós mesmos quando desencarnarmos será baseado na lei divina, na lei moral que todos os homens trazem em si, independendo da religião que se professe e dependendo de professar ou não uma religião. A nossa consciência, ela é o nosso juiz e também é o nosso advogado. Ela faz esses dois papéis na nossa vida. Ela nos alerta quando estamos no caminho errado e, de alguma maneira, nos felicita quando estamos fazendo algo de bom. Quem já não sentiu alguma vez na vida uma emoção por ter feito uma coisa... ter tido uma atitude generosa, ter recebido um carinho de alguém ou ter sido reconhecido pelo alguma coisa que fez de bom e de útil, a nossa consciência também nos felicita. A gente se sente muito bem. Eu acho que todos já passaram por essa experiência de, em algum momento na encarnação, ter se sentido feliz por ter feito uma coisa boa, uma coisa útil. Os espíritos nos dizem, aliás, mais especificamente, no livro Renúncia, nós trouxemos aqui essa obra, só para a gente ler esse trechinho. Livro Renúncia, na psicografia de Francisco Cândido Xavier também, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem não leu, por favor, leia, que é uma obra, assim... não tem nem adjetivos para falar. Mas assim, ele diz assim, que a consciência tranquila para o lavrador ocioso está na repetição anual da época do plantio. O lavrador ocioso somos nós, quase todos nós, né? Temos que não somos completistas. Somos incompletos. Que tem o campo todo para trabalhar, mas a gente não faz. E nessa renovação de possibilidades que é a reencarnação, o semeador indolente encontra os meios de regenerar-se, ao passo que o trabalhador diligente e ativo defronta condições de engrandecimento sempre maior. Então o campo está aí para semear. Basta a nossa boa vontade de não sermos trabalhadores ociosos. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Um abraço a todos, que Deus possa continuar nos amparando, nos ajudando e que a gente possa aprender a escutar mais a nossa consciência, porque ela é um guardião fiel da nossa encarnação. Obrigado, que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.